No princípio, não havia onças, só gatos. Cada gato, com sua família, era coletor de frutos, pescador ou caçador. Quando os gatos se tornaram muitos, sentiram a necessidade de se organizar e dividir os cargos de serviço. Vivia-se de troca. O lema dos gatos era: não faças aos outros o que não queres que te façam. E viviam na paz da justiça. Ninguém assumia um cargo visando um benefício pessoal. Porém, houve um gato que, pouco a pouco, foi ocupando diversos cargos até que chegou a ser o chefe geral dos gatos. Um dia ele meteu na cabeça que poderia ser mais que os outros. Pensou em apoderar-se dos bens de seus irmãos gatos. Eu conheço os teus pensamentos, disse-lhe uma cobra, e sei como te ajudar para conseguires o que queres. Farei tudo o que disseres para alcançar o que eu quero, respondeu o gato. Então, come teus irmãos gatos. Eu? Comer meus irmãos gatos? Mas nunca ninguém fez isso. De que me adianta comê-los? Não seria melhor se eu roubasse seus bens? Assim, eu me faria mais poderoso. Se tu tiras o que eles têm, só aumentarás coisas que quase não te darão poder. Mas se tu os comes, vais apoderar-te não só de seus bens, mas também de suas forças para conduzi-los. Certa vez ele se encontrou sozinho num campo com um gato. Decidiu matá-lo e comê-lo. E a terra manchou-se de sangue. Dormiu. Quando acordou, notou que estava virando onça. Um dia, um gato descobriu o segredo e resolveu também virar onça. Assim aconteceu com outros 2, 3, 4. As onças fizeram uma assembleia e decidiram repartir os gatos em partes iguais e não discutir entre si. Os cargos importantes também foram repartidos. Uma era dona da rádio. Outra, chefe de polícia. Uma terceira, dona das fábricas. Outra das terras. Outra ainda da televisão, do jornal e das revistas. Outra se fez governadora dos gatos e das onças, favorecendo sempre as onças, claro. Uma outra se fez legisladora. E o primeiro decreto de lei que fez foi: gato que comer gato será condenado à morte.
tudo isso para defender os interesses das onças. E para enganar ainda mais os gatos, chamaram um sumo sacerdote que, em nome de Deus, abençoou essa organização. Os gatos ficaram completamente oprimidos, escravos das onças. A maior mentira que as onças pregaram foi fazer os gatos acreditarem que eles eram onças pequenas. Trabalhando muito, vocês crescem e se tornarão onças grandes. Mas diziam umas às outras: vamos deixá-los pensar que podem chegar a ser onças. Nós os comemos e ficamos ainda mais poderosos. Os gatos se esqueceram que eram gatos. Um dia, 2 gatos irmãos andavam pelo campo. De repente, uma onça matou e comeu um deles. O gato que escapou convocou uma assembleia e contou o segredo. Uma onça é um gato que come outro gato. As onças fizeram uma campanha para a difamação do gato que revelou o segredo, chamando-o de gato mentiroso. Este é o agitador, subversivo. Gato interesseiro. Os gatos não ligaram para a campanha e continuaram confiando uns nos outros, tornando-se sempre mais unidos entre si, apesar das mentiras das onças. Só podemos salvar-nos se criarmos uma organização de gatos. Organizaram-se em grupos e nunca andavam sozinhos pelo campo. Construíram um enorme muro e chamaram-no de Muralha da Solidariedade. Diante disso, as onças também convocaram uma assembleia e decidiram utilizar gatos espiões. Não eram gatos, não eram onças. Não mereciam o respeito nem dos gatos, nem das onças. Nessa luta houve de tudo. Às vezes, as onças conseguiam dividir os gatos e os comiam um após outro. Outras vezes, uma onça ultrapassava a Muralha da Solidariedade e os gatos sentiam necessidade de expulsá-la. Primeiro por boas maneiras e, não saindo, eram obrigados a matá-la em legítima defesa. A luta foi longa e muito difícil. Para se ajudarem, os gatos criticavam-se entre si quando havia alguém que ameaçava dividi-los. Por amor, renunciavam a pontos de vista particulares quando eram diferentes das decisões tomadas por todos. Por amor, também não aceitavam ofertas para trair seus companheiros. Os gatos descobriram que a forma de amar suas inimigas onças era unirem-se para impedir que elas os comessem.
Assim elas deixarão de ser onças e se converterão em gatos. Aconteceu um dia que uma onça resolveu parar de comer gatos. Pouco a pouco foi diminuindo até virar gato novamente. Os gatos o acolheram com muita alegria. Agora que já descobrimos o segredo das onças, gato que come gato vira onça, precisamos ajudar-nos uns aos outros para não cairmos na tentação de virar onça e dominar. Numa grande assembleia, decidiram que nenhum gato seria mais favorecido que os outros. As oportunidades seriam sempre iguais para todos. Decidiram também que daí para frente, sempre que tivessem que tomar alguma decisão importante, seria escutada a opinião de todos os gatos. Um gato, um voto. Um voto, um gato. Criaram um lema: gatos unidos, grandes e fortes, mas sempre gatos. Para viver esse propósito e evitar o perigo de recair na escravidão, organizaram-se numa nova sociedade e começou-se a viver uma nova era. Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, um período de transição importante, na medida em que há sinais evidentes do esgotamento daquele modelo de desenvolvimento criado a partir de 1930 no Brasil, que muitos chamaram de modelo de industrialização substitutiva de importações. Eu não sei se todos sabem, mas o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1880 e 1980. E ele teve um crescimento excepcional a partir dos anos 30, sobretudo, muito pelos efeitos da crise mundial, quando começou a se desenvolver um processo de industrialização muito elevado, com taxas de crescimento durante décadas, na ordem de 7,5%, em determinados momentos, inclusive com taxas que atingiram quase 10%. Esse crescimento que hoje todo mundo celebra na China. Qual foi o problema do crescimento brasileiro? Esse desenvolvimento industrial, que nos levou inclusive à condição de 8ª potência do mundo, ele se fez sem nenhuma reforma social.
sem reforma agrária, sem aquelas reformas sociais que em outros países capitalistas foram feitas. Isso provocou, então, uma concentração de renda muito grande. E junto com essa concentração de renda, também uma concentração de poder. Não é por acaso que esses quase 50 anos de nacional-desenvolvimentismo, como se chama esse período, tenham passado mais da metade desses 50 anos sob o regime ditatorial. E mesmo no período em que havia um regime democrático, essa democracia era muito restrita, na medida em que, por exemplo, entre 46 e 64, não havia liberdade de organização partidária plena, os analfabetos não tinham direito de voto, e assim por diante. Então, nós estamos, hoje, enfrentando o esgotamento desse modelo. O grande problema que se coloca é saber o seguinte: para onde é que nós vamos? O rumo que o governo está imprimindo está mais ou menos claro. Essa orientação, essencialmente de caráter neoliberal, que o governo está adotando, aponta concretamente para um processo que vai levar, em grande medida, a frustrar o processo de industrialização que nós tivemos até agora, até a desindustrializar determinados setores e, em grande medida, inclusive, pode criar condições para o aprofundamento, né, de uma exclusão social muito grande que foi se gestando durante essas décadas de desenvolvimento industrial. Esse é o grande problema. O primeiro sintoma que nós tivemos dessa crise, né, foi justamente a grande agitação social que se desenvolveu no Brasil entre 1960 e 1964. Porque naquele momento a sociedade, de alguma maneira, começou a perceber os limites desse modelo de desenvolvimento industrial e se dá conta que algumas questões não estavam resolvidas, como, por exemplo, a questão da terra. Não é por acaso que nesse período houve uma grande emergência de movimentos camponeses em todo o país. Ligas camponesas no Nordeste, sindicatos rurais, movimentos de trabalhadores sem terra no sul do país, né? E todos com uma demanda muito precisa: reforma agrária, política agrícola que protegesse os pequenos proprietários, e isso terminou sendo um dos elementos que pressionou, inclusive, a direita em 64 para desfechar o golpe militar. Mas não foi só o movimento camponês, houve também uma certa recomposição, inclusive no próprio movimento operário sindical, e as camadas médias, os estudantes, os intelectuais, os profissionais, que lutavam naquele momento pelo que se convencionou chamar de reformas de base. Quer dizer, havia sensibilidade, portanto, que não era mais possível desenvolver um capitalismo concentrador, né, um capitalismo concentrador de renda e de poder, e que relegava uma grande parte da população a uma situação de exclusão social. Bom, em 1964, quando houve o golpe, muitos tiveram a sensação de que nós iríamos, naquele momento, regredir de novo a um modelo liberal, né? Fazer com que o país retroagisse para aquela situação que ele tinha nos anos 20. No fundo, o Brasil, até os anos 30, era basicamente um país agrário exportador, um país que vivia das exportações dos produtos primários e que importava grande parte dos produtos industriais. No entanto, para surpresa geral, tal não ocorreu. Os militares, depois de realizar um certo ajuste econômico, combate à inflação nos 2, 3 primeiros anos, retomaram aquela linha desenvolvimentista do passado. Só que retomaram, inclusive, aprofundando os aspectos de exclusão social e de autoritarismo, né? Porque se tratou de impedir qualquer manifestação do movimento sindical. Centenas de sindicatos foram postos sob intervenção, milhares de dirigentes sindicais foram caçados naquele período, os partidos políticos foram suprimidos, evidentemente os partidos de esquerda que não estavam nem legalizados antes do golpe foram mais reprimidos do que eles eram anteriormente, né? Muitos dirigentes foram presos, torturados, assassinados, muitos estão até hoje na lista dos desaparecidos, e isso evidentemente contribuiu de forma muito forte, né, para que a ditadura do capital se exercesse de uma maneira impiedosa, né? Esse é o período do chamado milagre econômico. O Brasil cresceu a taxas de 10%, 12% ao ano, né? E mais do que isso,
O Brasil tentou, inclusive, levar aquele processo de industrialização substitutiva que havia começado nos anos 30 e 40 com Getúlio, que depois havia aprofundado com Juscelino nos anos 50, tentou levar esse processo até as últimas consequências. É o período em que a indústria de bens de consumo durável, automóveis, eletrodomésticos, a linha branca, eletrônica, esse setor se desenvolve muito, se consolida muito, e é também o período no qual o governo tenta aprofundar mais ainda o desenvolvimento do setor de bens de capital, né? Na área de siderurgia, que tem uma expansão muito grande, e inclusive o governo tenta nesse momento até atualizar um pouco o capitalismo brasileiro, né? O governo cria a reserva de mercado para a área de informática, para tentar pôr o Brasil no nível de outros países. O governo tenta, evidentemente, com alguns interesses militares subjacentes, tenta desenvolver um setor de energia nuclear, o famoso acordo Brasil-Alemanha, o acordo nuclear. O governo toma algumas iniciativas na área de química fina, etc., né? Enfim, o governo tenta dar o grande salto, mas havia um problema fundamental, né? Quem financiava o desenvolvimento, né? O financiamento do desenvolvimento brasileiro se fez em grande medida em base a capitais estrangeiros, naquele momento, que estavam muito disponíveis no mercado financeiro internacional, entre outras coisas, porque com a elevação dos preços do petróleo, né, em função da crise dos anos 70, passou a haver uma disponibilidade de capitais muito grande. Os bancos andavam oferecendo dinheiro aí. E nós nos endividamos brutalmente, né? O governo, inclusive, estimulava o endividamento até privado, e com isso nós criamos uma dívida gigantesca, investimos mal muitas vezes, como era um regime autoritário, inclusive houve muita corrupção, né? E ao final dos anos 70, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um Estado falido, né? E um Estado muito grande, descontrolado, né? E sem nenhum tipo de mecanismo através do qual a sociedade pudesse sobre ele intervir, né? Dívida externa gigantesca, o sintoma mais evidente, né? Mas, ao mesmo tempo, movimentos sociais que começaram a aparecer nos anos 70 e que exigiam, por um lado, a mudança do modelo econômico, mas, sobretudo, exigiam liberdade, né? Liberdade, democracia, e isso teve uma expressão muito forte, sobretudo no plano sindical, quando os sindicatos começaram, junto com as mobilizações por melhores salários, melhores condições de trabalho, exigir a liberdade e a autonomia sindical. Daí nasce o novo sindicalismo, daí nasce o PT e uma série de outros movimentos que iriam ser fundamentais nos anos 80. Se convencionou chamar os anos 80 de década perdida, né? Porque foi um período em que, efetivamente, a economia brasileira não teve crescimento significativo, ela teve períodos de crescimento muito pequenos, mas globalmente foi um período recessivo, e ao mesmo tempo foi um período no qual esse crescimento medíocre ou a recessão se combinou com um fenômeno explosivo de inflação. Essa combinação sempre é uma combinação muito desfavorável para o movimento popular. O que é interessante observar, no entanto, é o seguinte: normalmente os períodos recessivos são períodos desfavoráveis para o movimento operário. No entanto, no caso brasileiro, tal não ocorreu. Nós vimos numa dinâmica de mobilização muito grande, resultado, entre outras coisas, da opção desenvolvimentista dos militares, que fez concretamente com que os trabalhadores, de certa maneira, se mobilizassem, entre outras coisas, para que houvesse uma expansão da economia brasileira. Se eles não se deixaram quebrar. E, por outro lado, diferente do que ocorreu em outros países da América Latina, onde tinha havido ditadura militar, né, aqui, com o modelo desenvolvimentista, a classe operária havia crescido muito, havia se consolidado, havia feito uma experiência no final dos anos 70 de luta significativa, e tudo isso contribuiu muito para que, ao contrário do que ocorre normalmente, eu insisto sobre esse ponto, nesse período de recessão dos anos 80, nós tivéssemos um considerável crescimento, uma considerável expansão dos sindicatos, do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos populares, enfim, de uma série de manifestações da sociedade
brasileira como até então nunca havia existido. Quer dizer, o Brasil tinha se caracterizado sempre por ser um país onde os grandes enfrentamentos, os grandes conflitos se davam quase que centralmente entre facções das classes dominantes. Os anos 80 é o contrário disso. Nos anos 80 nós temos uma forte presença na luta eleitoral de 82, as primeiras eleições diretas que se dão para governos de Estado. Depois, em 83, uma luta muito forte do movimento sindical de outros setores da sociedade contra os pacotes econômicos com os quais o governo estava tentando adotar algumas medidas de ajuste. Em 84, a grande campanha pelas diretas, que foi algo absolutamente inusitado no Brasil. Nunca houve uma mobilização de tantos milhões de brasileiros em torno de uma reivindicação democrática. Depois, em 86, quando o governo aprovou o plano cruzado, né, houve toda aquela mobilização da sociedade, entre outras coisas. Não importa que a sociedade pudesse estar iludida com os efeitos do plano cruzado, mas ela se mobilizou porque ela queria controlar a inflação, ela queria controlar os chamados fiscais do Sarney, ela queria controlar os especuladores, etc, etc. Houve a mobilização por ocasião das eleições parlamentares de 86, que foram eleições importantes porque elas deviam eleger uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E, finalmente, em 89, nós tivemos um acontecimento também muito surpreendente, que foi a eleição presidencial polarizada entre um candidato da direita e um candidato da esquerda. Né? Esse episódio eleitoral de 89, com o segundo turno entre o Lula reunindo a esquerda e o centro-esquerda e o Collor reunindo a direita, o centro, enfim, é, sem dúvida nenhuma, sintomático desses muitos anos de mobilização. O que nós constatamos, no entanto, é o seguinte: passado esse período, em que foi um período de lutas muito fortes, nas quais o movimento sindical teve um papel importantíssimo, entre outras coisas, o movimento sindical conseguiu organizar pela primeira vez uma central única de presença permanente, duradoura na vida política e social do país. Hoje em dia nós não temos mais a possibilidade exclusivamente de comparecer na luta social com demandas setoriais, né? Melhores salários, mais emprego, etc, etc. Claro que essas demandas são importantes, né? É evidente que elas são importantes, mas é evidente que o atendimento dessas demandas hoje em dia está ligado concretamente à necessidade de formular um novo projeto nacional. O novo projeto é um projeto que tem que englobar três questões, a meu juízo, fundamentais. A primeira delas, ele tem que ser um projeto centrado na ideia de inclusão social. Isto é, nós precisamos construir uma nova opção econômica, mas no centro dessa nova opção econômica tem que estar a questão da inclusão social. A segunda dimensão, que é importante, é uma dimensão democrática, né? Esse novo modelo tem que ser um modelo que tenha efetivamente a capacidade de realizar uma reforma radical das instituições no país, mas uma reforma radical da sociedade e criar, sobretudo, mecanismos através dos quais, né, a sociedade possa exercer o controle sobre o Estado. E a terceira e última dimensão desse novo projeto é, sem dúvida nenhuma, a dimensão nacional. O Brasil, hoje em dia, tem que conviver com um mundo globalizado, né? Ele tem que estar presente nesse mundo globalizado com um projeto nacional, com um projeto próprio. Ele tem que não se submeter a essas regras, reconhecer os limites que ele enfrenta, mas não submeter a esses limites, e para isso ele precisa construir uma economia sólida, solidária. Ele precisa ter uma política de alianças e processos de integração regional que permitam ele estar mais resguardado no duro enfrentamento que ele vai ter no mundo, e ele precisa ter uma política externa ativa, entre outras coisas, que se proponha a reforma da ordem econômica e política internacional. Na direção de quê? De uma ordem mais justa, mais equilibrada, na qual não estejam presentes as grandes deformações que nós temos hoje. 80% do mundo, né, produz 20% da riqueza, produz e consome, e 20% do mundo produz 80% da riqueza. 500 pessoas no mundo detêm mais do que a metade da riqueza mundial. Isso é expressão, concretamente, do caráter perverso que o capitalismo assumiu. E isso aponta, concretamente, o seguinte: nós temos que pensar, a despeito da crise que houve no leste europeu, a despeito dos caminhos que possam estar ocorrendo em outras experiências, nós temos que pensar um horizonte que vá além do capitalismo. Esse horizonte eu chamo de socialismo, outros darão outro nome, não importa, não vamos brigar por nomes. Vamos ter claro, concretamente, o seguinte:
Nós não podemos conviver com essa forma de estruturação da economia do capitalismo, a economia capitalista. Como é que vai se dar essa transição? Isso é um problema de invenção política, entre outras coisas. Nós temos, portanto, que nos libertar dos dogmas do passado, ter uma atitude muito rigorosa de crítica a essa herança do pensamento socialista e inventar, efetivamente, uma nova proposta que seja de acordo com aqueles ideais de igualdade, de solidariedade social e de liberdade que moveram os trabalhadores desde que eles se constituíram como um setor autônomo da sociedade há mais de 200 anos. Um dos fenômenos extraordinários desses, digamos, 20 últimos anos, né? O ano que vem nós vamos estar comemorando, em 1998, 20 anos das primeiras greves no ABC, que desencadearam essa nova dinâmica social no país, é exatamente a emergência do movimento operário. Essa emergência do movimento operário se deu, a meu juízo, em torno de 3 eixos que foram muito importantes. Os trabalhadores lutavam por melhores salários, portanto, eles tinham demandas de caráter contratual. Eles lutavam, e isso permitiu agregar grandes contingentes, inclusive fazer com que o sindicalismo ressurgisse. Segundo lugar, eles lutavam por melhores condições na fábrica, nos locais de trabalho. Isso fez, inclusive, com que esse novo sindicalismo que surgiu no final dos anos 70, ele tivesse uma inserção no local de trabalho muito forte e ele se debruçasse sobre questões relacionadas às condições concretas de exploração da força de trabalho. E, em terceiro lugar, esse novo sindicalismo, desde o começo, se viu confrontado com uma questão democrática. Ele se deu conta que era de fundamental importância, ao lutar por liberdade e autonomia sindical, lutar pela liberdade e pela democracia no conjunto da sociedade. E isso fez com que esse sindicalismo tivesse um compromisso democrático na sua origem. Essas questões são extremamente importantes. Nos anos 80, portanto, já vencido aquelas primeiras grandes explosões e generalizado o movimento por quase todo o Brasil, criado quase como um paradigma de um novo sindicalismo no país, né, surgiu a CUT, que era uma velha aspiração, né, até velha, justa, profunda, importante, né, tão importante que as classes dominantes impediam que existisse. Né? Vamos ter claro, a lei proibia a formação de uma central sindical no Brasil. Então, a conquista de uma central sindical, na realidade até foram mais de uma, né? Foram outras centrais surgiram, não importa, até porque a concepção de pluralismo justifica a existência de mais de uma central. A conquista da central sindical foi um elemento extremamente importante. Né? A CUT, ao nascer, efetivamente, ela assentou bases, né, para uma nova dinâmica do movimento sindical. E a CUT foi um instrumento muito importante, junto com aqueles sindicatos que a integram, que foram pouco a pouco se aproximando dela, um instrumento muito importante nessa estratégia de resistência contra as tentativas de um ajuste neoliberal que começaram a surgir já em 1982. O grande problema que se colocou é que essa luta foi uma luta essencialmente de resistência, e tinha que ser de resistência mesmo. Né? Muitas vezes dizem, o movimento sindical só tem demandas corporativas, mas o que querem? Que o movimento sindical deixe de defender os interesses dos seus representados, dos seus trabalhadores? Não, ele tem que fazer isso mesmo, não importa que chame isso de reivindicações de tipo corporativo, ele tem que fazer essa defesa. No entanto, num determinado momento, começa a se colocar a necessidade de dar um salto. E esse salto é o que o movimento sindical vem nos últimos anos tentando. Eu acho que o episódio das câmaras setoriais demonstra sensibilidade para esse salto, mas ele tem que ser pensado de forma mais global. O movimento sindical tem que pensar o país como um todo e tem que oferecer alternativas para o país como um todo. Alguém dirá, isso é função dos partidos. Não, não é só função dos partidos. Os partidos têm que fazer isso, obviamente, eles têm a obrigação de fazer isso. Mas o movimento sindical e outros movimentos na sociedade podem também dar sua contribuição. Eles vão dar, evidentemente, numa ótica distinta da ótica de um partido político, não necessariamente antagônica com a ótica do partido político, mas distinta. E é justamente dessa pluralidade de projetos que forem surgindo na sociedade que nós vamos ter a possibilidade de construir um projeto nacional de desenvolvimento para o país, que seja radicalmente distinto
por um lado, do nacional-desenvolvimentismo que fracassou e, por outro lado, desse neoliberalismo que estão tentando nos impingir goela abaixo. E que, na realidade, não é um projeto nacional, é um não projeto nacional, porque uma das principais consequências do neoliberalismo é justamente destruir a própria ideia de nação. Então, esse eu acho que é o grande desafio que o movimento sindical terá nesse final de século, que é elaborar esse projeto alternativo, ou contribuir para a elaboração desse projeto alternativo, que desenhe uma política industrial, uma política agrícola, uma política de ciência e tecnologia, porque tudo isso tem muito a ver com o quê? Com o trabalho. É isso que vai permitir, inclusive, repensar o valor trabalho e colocá-lo na centralidade que ele deve ter na vida do país. Companheiros e companheiras, eu vou me referir ao pré-64, àqueles anos anteriores ao golpe militar de 1964, que é uma data marcante neste século da história do Brasil. Eu devo dizer, porque vou ser muito sintético, que considero os primeiros anos da década dos 60 até o golpe militar como o ápice da esquerda no Brasil. É o maior momento da sua atuação neste século até agora. Evidentemente, o século ainda não terminou. Vivíamos, então, o aguçamento das contradições da industrialização capitalista do Brasil, feita com o lastreamento político do populismo. E essas contradições conduziram a uma situação em que foram postos em xeque 3 elementos fundamentais do regime que existe, aliás, até hoje. O direito de propriedade, porque aqueles foram anos de grande ascenso do movimento camponês, das ligas camponesas, criação de sindicatos rurais, inúmeras invasões, centenas de mortos e feridos, enfim, um movimento inusitado, inédito no Brasil. O que se conhecia de movimento camponês em nosso país eram aqueles movimentos messiânicos, tipo Canudos, Contestado, e coisas bastante esparsas. Pela primeira vez, havia um movimento generalizado e que estava crescendo, de camponeses e assalariados agrícolas. Então, o direito de propriedade da terra, monopólio dos latifundiários, estava posto em xeque. Estava posto em xeque também o domínio do imperialismo, dos monopólios das multinacionais em vários setores de ponta da economia brasileira. Sobretudo com a aprovação de uma lei pelo Congresso que limitava as remessas de lucros a 10% do capital investido no Brasil. Quer dizer, deixava de contar para remessa de lucros todo o capital reinvestido. O que fosse reinvestido não contava. Isso era um golpe profundo no domínio imperialista, se tivesse sido aplicado. Não foi. É claro, o golpe também veio para isso. E, finalmente, também estava sendo posto em xeque o poder coercitivo do Estado, porque esse poder era desafiado pelos trabalhadores nas suas manifestações, nas suas greves, nas suas organizações intersindicais proibidas pela lei, e mesmo na desagregação desse aparelho coercitivo, porque surgiram movimentos de sargentos e de marinheiros, sargentos das 3 armas e de várias polícias militares e de marinheiros, que criavam suas próprias organizações contra os regulamentos disciplinares e se manifestavam abertamente contra também os seus superiores. Nessa situação,
aquilo que se chamou de movimento pelas reformas de base tinha virtualidades. Quer dizer, ele podia ser várias coisas. A análise marxista não predetermina o que vai ser. Nós temos uma visão histórica geral em que podemos dizer que depois do capitalismo vem o socialismo. Naturalmente que isso também pode ser contestado, mas é a nossa concepção. Mas não podemos prefigurar quando virá, nem que este ou aquele movimento assumirá tal ou qual forma. Só se vence na luta. Como disse Marx, a história seria muito fácil se nós só entrássemos na luta com 100% de certeza de vitória. Isso não pode acontecer. Quando se entra na luta, entra-se para ganhar, mas também se pode perder. Então, o movimento pelas reformas de base, como era chamado, que englobava essas ideias, tinha virtualidades. Podíamos nos tornar, através dele, um país capitalista, independente, democrático, popular, com grandes conquistas dos trabalhadores. Mas também podíamos desembocar para um processo de transição em direção ao socialismo. Nesse movimento, que é pré-64, indiscutivelmente, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, era o referencial das esquerdas. Era a principal organização das esquerdas. Ele vivia o seu momento de auge também. Não tinha legenda legal, não tinha existência jurídica garantida, mas vivia legalmente de fato. Suas sedes eram conhecidas e abertas. Ganhava posições no movimento sindical, posições estratégicas. Várias federações de ferroviários, estivadores, jornalistas, bancários estavam sob a direção de comunistas. Confederações também, como a dos estabelecimentos de crédito, presidida pelo saudoso Aloísio Palhano, um dos desaparecidos. A Confederação dos Trabalhadores da Agricultura também tinha uma fortíssima influência de comunistas ao lado de católicos e de outras correntes, trabalhistas, etc. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria tinha à sua frente um trabalhista de esquerda, Clotsmith Riani, que era um aliado dos comunistas. Mas, ao mesmo tempo, nos anos 50 e 60, houve uma diversificação das esquerdas. O PCB deixou de ser um quase monopolista, porque monopolista ele nunca foi, mas um quase, digamos assim, da ideia de esquerda. De tal maneira que, pelo menos na maior parte do Brasil, quem quisesse ir para a esquerda tinha que entrar no PCB. Porque trotskistas, por exemplo, existiam quase somente em São Paulo e no Rio, e eram pouco numerosos. Então, nos anos 50 e 60, vão aparecer outras correntes de esquerda. Vão aparecer as ligas camponesas lideradas por Francisco Julião. Vai aparecer o movimento dos católicos de esquerda, a Ação Popular, que depois terá toda uma trajetória em direção ao marxismo. O nacionalismo pequeno burguês, personificado por Leonel Brizola, a partir de sua gestão no governo do Rio Grande do Sul e principalmente da sua atitude na crise presidencial política de 61. O brizolismo nasce por aí e vai ter uma influência nos anos posteriores. E outras figuras, como a de Miguel Arraes, que também vão figurar nucleamentos de esquerda naquelas circunstâncias. Quando se travou a batalha final do golpe, que já vinha sendo preparado, como hoje se sabe, há bastante tempo, embora não com essa perfeição que alguns costumam expor, mas que já vinha sendo preparado e incentivado pelo imperialismo americano, ajudado por ele. Esse golpe não estava fatalmente predeterminado à vitória. Os golpistas não estavam vitoriosos no dia 31. O que levou à derrota foi a inação dos adversários dos golpistas, a inação do que chamávamos então de Frente de Mobilização Popular, a inação em particular do PCB, por causa daquela linha política pela qual eu pessoalmente
tenho não pouca responsabilidade. Uma linha política que se tinha o lado positivo de inserir os comunistas no movimento das reformas de base, de modernizar a sua concepção com relação ao desenvolvimento do país, até certo ponto, e permitir que os comunistas naqueles anos avançassem, por outro lado, semeou duas teses que se revelaram profundamente errôneas. A tese de que nós tínhamos no Brasil uma burguesia interessada numa revolução, quando a burguesia já era a classe dominante. E aí não me refiro à antiga burguesia agrária do café, etc. e tal. É a burguesia, me refiro à burguesia industrial. A burguesia industrial e os seus associados do setor de comércio e de finanças, setores modernos acoplados a ela. Essa burguesia já estava plenamente dominante e tinha dado um salto industrializante no quinquênio de Juscelino Kubitschek, em associação com amplas inversões do capital estrangeiro. Então, essa burguesia e o capital estrangeiro tinham interesse na continuidade da industrialização. Não eram regressivas sob este ponto de vista, mas, de modo algum, poderiam permitir que se desse uma virada de mesa e que a esquerda viesse a tomar o poder e que viesse a haver alguma revolução no Brasil. Nenhuma revolução era necessária a esta burguesia. Então, essa é a primeira ilusão, a primeira tese errônea. E a segunda, a de que, por um caminho pacífico, nós chegaríamos ao socialismo. Caminho pacífico para o socialismo só com o consentimento da burguesia. E a burguesia não deu este consentimento e jamais o dará. Essa é a nossa experiência e que nós não podemos jamais esquecer. O golpe foi vitorioso, não é necessário, não é nenhuma novidade. E a esquerda viveu um período extremamente tumultuoso, de choque de ideias, de luta interna dentro do PCB, do que resultou a sua fragmentação e o nascimento de novas organizações, e do afluxo de numerosos militantes da esquerda que vinham de várias tendências para também uma série de siglas que surgiram naquela época e que adotaram com ideias que não são de modo algum uniformes a tese da luta armada imediata. Exceto o PCB que restou, depois das várias cisões que sofreu, e que se conservou fiel à tese da aliança com a burguesia, incorporando-se à oposição burguesa como um dos seus apêndices, e exceto também o que podemos chamar de trotskistas ortodoxos, que naquela época eram os militantes do Partido Operário Revolucionário Trotskista, que não aceitaram também a luta armada imediata, todas as demais correntes, siglas, entraram por esse caminho. E aí, a esquerda sofreu o que eu chamo uma segunda derrota. Depois da derrota do golpe de 64, vem a derrota da luta armada de 68 a 74, aproximadamente. Porque a disjuntiva que se apresentou diante de todos nós e que nós fomos arrastados por ela ou aderimos a ela, foi ou o pacifismo reboquista, reformista, desmoralizado do PCB, ou a luta armada imediata. O que significava nas condições da época a violência incondicionada, quer dizer, a violência fora de condições históricas determinantes, a violência como um ato de vontade. E, em consequência disso, essa violência, que é uma violência retardada, porque ela vem fora de época, ela vem quando a ditadura já está instalada, já limpou, já fez a limpeza do aparelho de Estado,
já botou para fora generais, capitães, sargentos e marinheiros que se opunham no pré-64, já limpou os sindicatos, interveio em centenas deles, já dissolveu as ligas camponesas, já cometeu inúmeros assassinatos, já torturou milhares de pessoas, já semeou o terror. Então, nessas circunstâncias, é que essa esquerda entendeu de que podia desafiar esse poder e travar a luta para fazer uma revolução em nosso país. Essa violência incondicionada foi uma escolha da esquerda brasileira. É preciso assumir a responsabilidade. Não é uma ideia que nos fosse imposta de fora. Eu falo aqui, incluindo-me nela, porque eu fui um dos fundadores de uma dessas organizações que tomaram este caminho, que foi exatamente, como já se referiu Apolônio de Carvalho, o PCBR. Então, essa foi uma ideia nossa, que nasceu das nossas contingências. Não devemos aqui responsabilizar ninguém de fora, nenhum país determinado. Mas é indiscutível, porque é evidente que outras ideias que vinham do exterior influenciaram essa opção. Não vivemos isolados, vivemos num mundo em que as ideias se intercambiam com rapidez. Então, quer elas venham de Paris, ou de Londres, de Nova York, ou venham de países socialistas, essas ideias nos chegam. E é inegável que a influência da Revolução Cubana, então empenhada na difusão da chamada teoria do foco, a influência da Revolução Chinesa, com o maoísmo e a teoria da guerra popular prolongada, a influência da Revolução Argelina, a influência da guerra do Vietnã. E se não houve no Brasil um genocídio das proporções da Argentina, não é porque a nossa classe dominante seja mais benévola e mais, digamos assim, habilidosa, como diz um brasilianista, Alfred Stepan, especialista em questões militares no Brasil. Comparativamente, de fato, o número de mortos no Brasil chega a ser insignificante diante do que ocorreu na Argentina. E, em termos relativos, também não é grande com relação ao que aconteceu no Uruguai e no Chile. Mas eu considero que o que aconteceu no Brasil foi apenas uma amostra. É que a ditadura no Brasil, a ditadura militar, foi pioneira no Cone Sul. Ela veio antes das outras. E só adotou a tática do extermínio como tática sistemática a partir de 71, quando as organizações de esquerdas já estavam destroçadas. Eram poucos os combatentes que ainda havia para exterminar. Então, os números não podiam ser tão grandes assim. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, um outro fator que singularizou o Brasil, que foi o chamado milagre brasileiro, que não houve nem na Argentina, nem no Uruguai, nem no Chile. Aqui, a partir de 68, que é o último ano de lutas de massas, começa